eu não tô achando que eu tenho 20 mais. Eu sei que eu não tenho. Eu pego em mim, sabe? Eu tô aqui. Eu me vejo uma pessoa em work in process o tempo todo, sabe? Você acha que esse encerramento de ciclo com a Globo teve um etarismo em jogo ali? Mas eu entrava no Uber e falava, bonitinho. Eu falei, isso não tá bom. Menotox é um oferecimento de KY, a marca que está sempre junto com a gente, em casa e aqui, conversando com vocês sobre esse ciclo de mudanças e redescobertas de nós mesmas. KY, o prazer de se cuidar e se cuidar para ter prazer. Olá, bem-vindo ao Menotalks. Aqui a gente conversa com mulheres 45+, sobre todas as dores e delícias dessa fase. Eu sou Silvia Ruiz, seja muito bem-vinda. Eu sou Marilis Pereira Jorge e a nossa convidada de hoje é atriz, apresentadora e empresária. Bem-vinda, Carolina Ferraz. Que, gente, nem acredito que você está aqui com a gente, porque eu estou querendo há tanto tempo falar com você e você foi, assim, um dos primeiros nomes que a gente colocou na nossa lista, porque a gente acha que você tem muito para falar sobre esse assunto. Eu acho que eu tenho também, eu concordo. E assunto que rende esse, né? Assunto que rende. Como rende. Primeiro, obrigada também pelo convite, é um prazer estar aqui também. E acho que eu realmente tenho muito a dizer, porque eu estou vivendo isso de um jeito muito... Como acho que a gente não é preparado, eu não fui. Acho que a maioria de nós nunca foi preparada, não só para viver a menopausa, mas para envelhecer também, né? Então, eu acho que eu estou vivendo muito honestamente, sabe? Assim, estou passando os processos de maneiras muito honestas, assim. Então, acho que posso dar alguns depoimentos bons, honestos, eles vão ser com certeza. Boa, bem-vinda. Olha só, Carolina, eu acho que nós, né, mulheres dessa geração, a gente começa a olhar ao redor e a gente vê muitas mulheres, não são poucas mulheres agora, de 40 anos, 50 anos, 60 anos, que estão aí trabalhando, construindo suas vidas, se separando, namorando, mudando de profissão. Tem um movimento muito grande acontecendo. Você não tem essa impressão de que a gente está vivendo, de uma certa forma, uma revolução? Eu gostaria de pensar que sim, mas eu acho que ainda não, sabe? Eu gostaria muito de acreditar que sim, que a gente está vivendo um momento único e que esse momento único vai se perpetuar, na verdade. O que eu queria acreditar é que ele vai se perpetuar, mas acho que a gente está vivendo sim um momento muito especial, então deixa eu me corrigir. Eu vejo coisas acontecendo hoje que, sem dúvida, não via e não tinha espaço para que acontecessem na época dos meus pais, dos nossos pais, por exemplo, né? A geração da minha mãe, uma mulher bacana, bonita, casou, meu pai morreu, minha mãe nunca mais teve outra relação, assim, sabe? Tudo muito voltado para cuidar do filho. Minha mãe era pedagoga, não trabalhou mais, quer dizer, imagina eu tô cada hora inventando um negócio diferente, tô empreendendo, eu tenho um projeto novo, e agora eu vou começar a escrever não sei o quê, quero voltar para a faculdade. Projetos não faltam, e eu acho que a hora que eu parar, eu morro, coisado, sabe? Eu acho que envelhecer é muito mais uma condição de vida na qual você às vezes se coloca ali. Porque eu estou com 57 anos e me sinto super jovem, super ativa, super cheia de energia, com vigor, com ânimo, zero paciência para fazer coisa que eu não gosto. Mas para o resto, eu estou ótima. E ainda tenho muita coisa que eu desejo fazer, né? Então, eu espero que esse momento se perpetue. E a gente tenha que falar cada vez menos sobre etarismo, que a gente tenha que falar cada vez menos sobre a menopausa, porque as pessoas vão estar mais preparadas para entender essa mulher de 50, de 60, que tem poder aquisitivo, que se separou, que tem grana, que deveria determinar muita coisa no mercado de consumo, que ela é fator determinante em outros lugares do mundo, e aqui no Brasil ela ainda é quase que invisível, né? Você falou essa palavra invisível, que ela está aqui na minha próxima pergunta. A gente tem essa sensação muito das mulheres que vão chegando perto dos 50 e vão entrando numa invisibilidade mesmo. Essa sensação de estar invisível para
para sexualidade, de estar invisível na mídia, de estar invisível, enfim, na cultura pop como um todo, na novela, na TV, no cinema. Você teve essa sensação de, em algum momento, putz, eu tô ficando invisível para o mundo? Como foi no momento em que eu fiz uma transição muito violenta na minha vida, eu me separei, eu mudei de cidade, eu tinha encerrado minha relação de 27 anos com a Globo. Foi uma hora que eu entrei numa tela em branco e eu mudei tudo na minha vida. Então, assim, se eu não tive tempo de me sentir invisível, porque eu falei assim, é muito importante para mim me manter relevante, sabe? E entender como eu posso fazer isso usando essas plataformas digitais que a gente tem hoje à nossa disposição. Eu cada vez tenho mais preguiça, eu posto cada vez menos, mas eu entendi aquilo direito na hora certa e consegui, sabe, fazer essa revolução com a minha própria vida mesmo. Assim. Você teve um insight, assim, Tive. mesmo, de falar, eu preciso me mexer? Eu preciso me mexer, eu preciso me atualizar, me reconectar com o que está acontecendo ao meu redor, porque você também está dentro de uma indústria onde você vive aquilo, você cresceu dentro daquilo, você vê todos os vícios daquele círculo e você faz parte daquilo. Então você também sai viciado, né? Coisas boas e com coisas ruins. Quando você se vê absolutamente despido disso tudo e você tem que se reposicionar, ou você abre tudo, né, e busca essa reconexão, seja de que maneira for, mas que ela venha, né, porque senão você fica isolado. Você acha que esse encerramento de ciclo com a Globo teve um etarismo em jogo ali no encerramento do processo? Ou foi só um processo de renovação natural, da empresa? Eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que tem um processo de transformação mesmo, de mercado. O mercado mudou, né, com o streaming poderoso e entrando com tudo. Não tem mais por que viver essa relação que nós vivemos. Eu, por exemplo, eu fiz novela numa época de ouro de fazer novela. Que novelas maravilhosas, que histórias legais. Toda uma coisa que eu acho que hoje em dia não se tem da mesma maneira, ou se tem, tem-se de uma outra forma, né? De uma maneira diferente. Eu acho que é uma questão de, vamos pegar os maiores salários da casa e a gente vai começar por aí. Vamos escolher um ou outro para manter e o resto a gente vai realmente trabalhar por obra. Eu acho que foi o que eles fizeram, acho que eles transformaram tudo, né, de acordo com uma necessidade de mercado, porque se alguém um dia entrou na Globo, vocês já entraram na Globo? Já. Vocês já viram como é o Projac? Uma loucura, não existe nenhum polo de produção audiovisual no mundo que tenha aquela capacidade de produção, nem ela só produzia para ela mesma. Então, realmente, eu entendo que coisas precisassem ser transformadas e acho que eles entraram na hora certa. Mas eu acho que também teve o fato da idade, sabe? Porque não existem muitos personagens para mulher da minha idade. Eu passei anos para conseguir fazer uma personagem que eu fosse mãe de alguém. E quando eu virei mãe, foi mãe da Cléo Pires, sabe? Assim, a Cléo falava, mamãe, é muito bom, porque eu poderia ter dado à luz aos 15 anos e ser mãe da Cléo Pires, né? A Glória deu luz aos 19 e é mãe da Cléo. Mas foi um pouco forçado, assim, né? Ainda tinha João Baldacerini, imagina que também era. Eu falei, gente, eu sou mãe de 2 pirulões, de repente. Mas é uma coisa errada, eu já poderia estar vivendo papéis de mãe desde os meus 30 anos, né? Essa desassociação de que a mãe também não é sexy, a mãe também não tem sex appeal, a mãe também não pode mudar. A mãe São fica naquele papel de santa, né? Santa, cuidadora. heroína e cuidadora. E você é só isso. E não é verdade, né? Eu já era mãe, trabalhava aqui numa louca, subia, descia, construía a minha vida inteira, com uma filha em casa. Então, eu acho que juntou um pouco das duas coisas, sabe? A mãe da novela, ela acaba sendo a mãe que a gente ainda vê muito na sociedade, que é essa mulher que chega aos 50 anos e não tem mais vida social, não tem mais vida profissional, que quando fica desempregada tem uma dificuldade muito grande de se se reposicionar no mercado de trabalho. Você teve medo nesse momento? Tipo, tô nessa idade e tô tendo que ir para o mundo, ir para o mercado. Olha, gente, eu vou te ser muito, mas muito, você é a pessoa mais sincera do planeta. Eu não tive medo porque eu não podia ter medo.
Hoje, pensando no movimento que eu fiz, eu falo, cara, que audaciosa, você é louca, né? Porque eu poderia ter tomado uma série de outras decisões na minha vida. E eu falei, não. Eu fui radical, eu acho. E eu tive sorte porque o universo me devolveu. O movimento que eu fiz em direção ao universo foi recíproco, mas poderia não ter sido, né? Mas eu não senti medo porque eu não pude sentir medo. Eu tive que acorda e vamos, muda. É isso, é mudar, então vai mudar. Então, eu acho que eu não tive medo só por uma condição de necessidade, eu acho, talvez. Sim. E aí, pô, aí veio Domingo Espetacular, aos 52. 52. Depois, empreender, junto Sim. com a Valentina, aos 53. Quer dizer, você começou uma renovação, literalmente, né? Literalmente, assim. E mesmo afetivamente, assim, por exemplo, eu me separei do meu ex-marido, pai da Isabel, quando ela tinha 4 anos. A Isabel vai fazer 10 agora. Eu acho que foi junto com toda essa fase, ainda teve essa separação. Foi tão difícil. E olha, eu que quis me separar, eu que mudei, fiz a minha mudança, fiz a mudança dele. A gente se dá bem, graças a Deus, sabe? Mas foi tudo tão violento para mim que eu, assim, até muito pouco tempo atrás, eu acho que eu não, nem me dava conta de que eu podia namorar de novo, porque eu não via. E as pessoas falam, cara, tá louco pra você te dando uma bola. Eu falo, tá? Nem via, sabe? Era uma coisa muito, a cabeça em outro lugar. Então, de você ver isso, e eu ainda estou com mais coisa para fazer. Daqui a pouco eu realmente estou querendo voltar para a faculdade, eu estou querendo estudar, eu sinto falta de estudar. O que você quer estudar? Eu quero fazer artes cênicas. Queria fazer artes cênicas. Quero voltar para o Le Cordon Bleu. Agora eu quero fazer, sabe? Não quero fazer patisserie, porque eu não sou a pessoa dos doces, mas eu quero fazer toda a parte dos pães lá. Então, acho que eu vou acabar tomando mais. Eu vou nessa. E eu acredito que tudo o que você faz, a sucessão de todas as pequenas coisas, as pequenas decisões, as grandes também, que nós tomamos ao longo da vida, são o que nos tornam quem a gente é, né? Quem é você, quem eu sou. Então, eu acho, até falo para a Valentina, falo, minha filha, enquanto eu puder, se eu tiver dinheiro para pagar o que você quiser fazer, você quer estudar, eu pago, porque vai saber em que momento você vai ligar aquela chavinha, você vai precisar daquela informação que você teve naquela experiência, naquele curso, ou naquela viagem. Eu acho que eu me vejo uma pessoa em work in process o tempo todo, sabe? Então, talvez esse seja um segredo dessa questão que você falou, de se sentir ainda muito pulsante. Sim, e pode ser. Ativa, né? Não ter curiosidade de continuar. Você pensa em voltar a atuar? Penso. Você se vê fazendo o quê? Não me vejo mais fazendo novela. Acho que nunca mais eu me pego uma novela, sabe? Porque é muito tempo físico que eu não tenho mais para dar. Esse tempo físico para nada, assim, sabe? Mas eu me vejo fazendo teatro, fazendo cinema, ou até fazendo uma minissérie, isso tudo eu me vejo. Estou com vontade de escrever alguma coisa. Eu queria fazer um monólogo, contar um pouco, misturar histórias da minha vida com outras histórias que eu vi acontecendo ao redor e falar sobre o processo de uma mulher que envelhece, né? Então, eu estou querendo contar essa história, mas é difícil escrever e se achar bom, né? Eu escrevo tudo, acho horrível. Tá horrível. Mas um dia, quem sabe, eu não acho honesto. Será que tem alguém que escreve e fala, nossa, tá lindo? Tá maravilhoso. Eu acabei de entregar um livro para uma editora. Gente, eu tô dormindo em posição fetal todos os dias, apesar de ser uma coisa que, né, a gente como jornalista, a gente escreve todos os dias, a gente tá ali. Mas na hora que você vai fazer uma coisa que é um pouquinho diferente do dia a dia, é uma insegurança enorme. Enorme. Ainda mais esse tipo de Você peça. tem inseguranças, então, quando você faz coisas... Total! Nossa, e o medo do ridículo, né? O medo de não conseguir comunicar, porque ainda tudo eu quero fazer isso e ainda quero fazer comédia, porque eu não quero falar da vida dessa pessoa de uma maneira triste. Eu acho que um momento ou outro a gente precisa emocionar. Mas nos outros eu quero me comunicar, eu quero que todo mundo dê uma risada, falar de coisas que são desconfortáveis de um jeito bem-humorado. Então, é difícil. Total. É difícil, medo total. Você falou da coisa de nem se ligar depois de ter se separado, com a coisa dos relacionamentos. Fulano tá interessado em você, você nem notar. Como é que é essa questão de... Eu falo por mim, assim, eu tô casada, mas eu falo pro meu marido, acho que se eu tivesse solteira hoje...
Isso é um problema, porque assim, eu vou para os lugares, eu me sinto invisível, não vejo hora nenhum olha para mim. Os mais jovens olham através. Os da minha idade estão olhando para as novinhas. Na verdade, eu faço sucesso assim, na academia com uns de 85 para cima. Assim. Faço o maior sucesso. Esses ainda super. Eles estão olhando para mim como uma novinha, né? Provavelmente. Mas como é que é para você se relacionar assim, nesse momento? Você é daquelas que, tipo, vou pro aplicativo e tudo bem? Não, porque eu tenho uma coisa meio assim, quando eu gosto de alguém, acontece alguma coisa, dá um clique, sabe? Então não adianta muito o cara ficar afim de mim se eu não fiquei afim dele. A menos que eu esteja muito desocupada e muito, sei lá, a fim de fazer uma bagunça. Você é a mulher alfa. Se eu não gostei, a coisa não há essa aproximação. Algo tem que me despertar ali. Então, e é difícil isso acontecer. Então, normalmente, quando acontece, rola uma história, né? Mas eu acho que muita coisa também, Silvia. Gente, as coisas estão chatas, as pessoas estão chatas, os homens estão chatos. Homem, hétero, brasileiro, privilegiado, é muito chato, ele é muito cheio de problemas, gente. Pronto, falei, vocês vão brigar comigo. Será que a gente aguentava? Mas será que o que muda é que a gente para de aguentar? A gente aguentou a vida inteira, a gente para de aguentar? Eu acho que a gente começa, com certeza, a observar melhor. Porque já é um adianto, entende? Mas eles são muito complicados. Tudo, claro, na vida tem suas exceções, né? Tudo na vida existe a regra para que a gente encontre a exceção. Mas eles são muito mal resolvidos, na sua maioria, né? Eles são Você acha que tem uma crise nessa masculinidade que ainda não entendeu ou não conseguiu absorver e colocar em prática essas demandas de um mundo com mais Acho igualdade, que o homem com as demandas machista, mulheres? é muito machista no Brasil, sabe? E homem rico é mais complicado ainda, porque ele é rico, aí ele acha que ele pode fazer um monte de coisa porque ele é rico, e você fala, ai, que preguiça, não vai dar certo, você entende? Também, claro, gente, é que tudo tem suas exceções, né? Mas é que é difícil combinar, né? Porque quando combina, já tem diferenças, né? E vivam as diferenças, você, eu todo mundo, a gente vai se ajustando. Mas é que eu vejo umas pessoas que fazem tanta força para se relacionar, eu não tenho isso em mim. Eu sou ótima sozinha, você entende? Eu não quero fazer força, até para ter DR comigo é um direito adquirido. Eu não vou entrar numa relação com uma pessoa daqui a um mês ter uma DR. Meu amor, daqui a um mês você vai ter uma DR, beijo, tchau, não quero me relacionar com você. Você entende? Vai poder ter DR comigo, sei lá, eu a partir de algum momento, quando isso ficar... Você entende? É um direito que você adquire de poder ter DR. Se não, meu amor, é easy, é fofo, é gostoso, não tem que ter problema. Então, eu acho que eu sou meio masculina nessa minha abordagem. E eu sou, assim, super... Mais masculina ou mais madura? Talvez mais madura. Porque talvez seja assim que a gente deveria ser a vida inteira, né? Talvez sendo mais mulher, madura. sem Eu precisar sou super ceder. boazinha, eu cozinho, eu gosto de fazer massagem, eu gosto de namorar, gosto de sair, gosto de cinema, faço tudo. Mas eu não tenho paciência para essas coisas assim. Você já namorou homens mais jovens? Sempre namorei. Agora O cansei pai dos mais novos. o pai da sua filha também, o Marcelo, né? 9 anos mais novo. Antes eu namorei 6 anos um turco, 8 anos mais novo. Eu fui casada há muitos anos com um homem muito mais velho, né? Aí depois eu acho que eu quis pegar uns novinhos. Eu tenho uma amiga que ela tem uma teoria que é da idade dela para baixo, que é homem que vem sem problema, que é homem que ainda dá para organizar, mas ele eles entender. Têm outros problemas. Eu não quero organizar, eu não quero entender. Você entendeu? Eu já organizei muita coisa, sabe, para o outro aproveitar depois, você entende? Eu não quero. Não quero reformar homem nenhum. Não sou reformadora de homens. Não quero isso para mim. Quero que o homem já venha pronto. E aí a gente se reforma juntos. Eu sei que eu tenho muita coisa a aprender, sei que eu tenho 1 milhão de coisas a resolver e aprimorar. E o cara vai ter que ter a mesma cabeça. Vamos aprender, vamos aprimorar, vamos. Mas não vou resolver ninguém, não quero nada. Ao contrário, eu já estou querendo um homem mais velho, que pelo menos já está mais bem resolvido em algumas outras coisas, você porque os mais novos me cansaram. Agora eu cheguei, deu uma canseira nos mais novos. Teve até um cara que eu saí, que eu falei, nossa, que ótimo, que graça, que delícia, não sei o quê. Depois a gente já tinha saído, não sei o quê. Falei, quantos anos? O cara, assim, 49. Falei, o quê? Eu tô jurando que você tem 60.
Na minha cabeça, eu não disse isso pra ele, né? Falei, pô, no mínimo você tinha que ser a minha idade, entende? Maduro. Mais novo assim, não quero pegar mais novo, chega, dá trabalho. É. Mas aí, falando nisso, quando você falou essa coisa de pra eu ficar com alguém, eu tô muito bem sozinha também e tal. Você postou outro dia uma história que eu achei legal no Instagram, que você tinha ido viajar, passar umas férias ali na praia sozinha, super curtindo, e aí as pessoas ficaram mandando comentários, Ficaram né? desesperadas, Tipo, por que você tá sozinha? Como é que é isso? Ainda tem esse preconceito, né? Tem esse preconceito. Foram duas coisas que eu observei ali. Falaram que eu estava muito magra e eu não tô. E falaram como que uma mulher como eu viaja sozinha, que você não pode estar bem se você vai para um lugar desse só. Mais ou menos foi essa a mensagem que me passaram. E eu já acho o contrário, eu adoro ficar sozinha, eu passo a minha vida inteira com gente ao meu redor, trabalhando com pessoas. Eu curto estar sozinha, eu curto ficar sozinha, sem ninguém. Muito, eu preciso muito desse tempo. Curto ficar sozinha eu com uma filha, curto ficar sozinha eu com a outra filha, curto ficar sozinha eu com as duas, sabe? Porque cada relação te demanda uma história, né? Assim. E quando você tá só é muito bom, gente. Você fica, Nossa, uma delícia. ai, você fica solta, o ar-condicionado é só seu. Coisas mínimas, assim, sabe? Sim, Você é na pode temperatura ler, que você quer. você pode começar a ler e tomar um vinho meio-dia, tá tudo bem. Se você quiser dormir, é muito gostoso. Você olhar, simplesmente olhar e poder pensar e poder, sei lá, refletir, dizer, olha, como é que eu vim parar aqui? Olha onde eu tô, o que está acontecendo com a minha vida? Gente, mas olha que lindo, eu sempre fui muito ligada ao que está ao meu redor, assim, sabe? Eu vejo muito o outro, eu olho muito para a natureza, eu estou interessada no sol, no vento. A Valentina sempre falou, mamãe, que eu não sou nada hippie, né? Mas nisso você é a pessoa mais hippie. Olha a lua, minha filha, mas olha o vento, olha a folha e tal, assim, sabe? Eu tenho uma paixão mesmo, assim, de ir embora para a natureza. Acho que a natureza me coloca na minha dimensão real, sabe? Mostra a minha insignificância nesse mundão todo maravilhoso. Mas essa necessidade de ter o tempo para você, só para você, sempre foi assim ao longo da sua vida toda? Ou foi uma coisa que veio com a maturidade? Porque eu, por exemplo, jovem, eu detestava ficar comigo mesma. Acho que eu tinha problemas comigo que eu fui ter que resolver. Pode ser. Hoje eu amo. Hoje eu sou a minha melhor companhia. Como é que foi pra você? Eu casei a primeira vez, eu tinha 18 anos, passei 13 anos casada. Então, quando esse meu ex-marido viajava, era uma alegria total e absoluta. Apaixonada, feliz no casamento, mas assim, a casa era só minha e eu chamava minhas amigas, eu ia cozinhar, fazendo isso. Era muito gostoso. Eu sempre trabalhei com televisão, gente. Eu trabalho com televisão desde que eu comecei a trabalhar. São 925 pessoas dentro daquele ambiente, sabe? Então, estar sozinho, para mim, sempre é um prazer enorme, é quase um sonho. Eu curto muito, eu preciso muito. Quando a Isabel, minha filha menor, sai com o pai, nossa, eu tipo me tranco, eu ligo o som, eu danço, sabe? Eu tenho muito pouco tempo só para mim. Mesmo acordava, fazer o meu guaxá hoje, sem tempo. Quero fazer minha massagem facial, não sei o quê. O meu protocolo de estética, digamos assim, não consigo fazer todo dia. Por quê? Para acordar às 5h30 da manhã, também não quero. Eu tenho a turma do 5 a.m., né? Que você acorda antes para você poder ter esse tempo só. Aí você se conecta com o mundo. Acho tão bonito, gente. Eu também, mas eu não tenho Quem essa vontade. Faz, gente? Tudo você mentira. faz. Não, 5h30 Silvia, da manhã? tem o Você é clube doida? das 5 a.m., Não. 5 da manhã. Não consigo. É um movimento. Eu nem quero, eu já acordo 6h30 para levar minha eu filha também na acordo escola. 7. Gente, ótimo. Eu tô na fase de que eu chego em casa essa hora ainda. A Silvia fica louca comigo. Mas onde você fica até a às gente 5 da manhã? Baladeira. Ela é animada? Eu sou baladeira ainda. Ligada no 220, pelo amor de Deus. Eu vou pra cama 9 horas, 9h30. 10 eu tô começando a fechar o olho e tchau. Mentira, Eu me recolho porque cedo. ela fica no celular também, fiscalizando o que eu tô postando nas Raramente. redes sociais. Comentando. Entendi. Ainda tá na rua? Ainda tá na rua. Ainda tá aí? Volta pra casa. Entendi. Mas aqui só voltando nessa pergunta, porque eu acho que foram duas coisas importantes ali, a do tempo e a do corpo. As pessoas ainda continuam. Não, e E falando, o que você me tá chega- muito magra, nossa, tá parecendo um cabide de pendurar roupa, tá super magra. Eu falei, olha, gente, eu demorei um ano inteiro, porque depois assim que eu tive a Isabel, foram
eu tinha 47 anos quando eu dei à luz. Eu fiz uma in vitro. Eu tomei hormônio pra caramba. Uhum. É muito hormônio que você toma. Durante o tempo do tratamento, até o 3º mês da gestação, eu engordei 22 quilos, eu engordei muito. Eu nunca mais tinha recuperado meu corpo. Tá, manequim 38? Não. Eu já fui muito mais magra, eu já fui manequim 34, já fui 0,0. Você sempre foi magrinha, Sempre né? fui magrinha. Então, assim, eu falo para as pessoas, eu perdi 11 quilos, eu perdi 12 quilos. Aonde estavam esses 12 quilos? Eu não sei, mas eles estavam aqui. Eu estava carregando eles para ginástica. Gordura, não Estava carregando, você entende? Gordura pesa. E aí, junto com a menopausa, que aí fica não mais conseguia inviável recuperar ainda. o corpo mesmo. Aí você vai entrando no processo, mas será que agora é isso? Uma hora eu falei, não é. Eu passei um ano mudando minha alimentação, lendo tudo sobre alimentação, me informando sobre isso, entendendo o que faz bem para o corpo, o que não faz, o que faz bem para o cérebro, o que não faz, o que vai trazer mais gordura nessas, sabe, vísceras. Eu estou totalmente ligada. Não foi uma coisa que fui no médico. Então, assim, tenho um orgulho de dizer, emagreci, sim, tô ótima, tô de biquininho, tá tudo bem. Mas com o corpo de uma mulher de 57 anos que se cuida. Eu também não tenho a pretensão de sair por aí e fazer de conta que eu tenho 20. Essa vontade Mas eu essa não é uma tenho. queixa, assim, eu vejo pelo meu Instagram, assim, a quantidade de mulheres que mandam mensagem, assim, a gente tem todos os incômodos do mundo que podem acontecer com a menopausa, mas o ganho de peso é quase uma unanimidade. Unanimidade. Você que é, tipo, magrinha a vida inteira, Sim. fala, poxa, se até a Carolina, a magrinha a vida inteira, imagina quem não foi magrinha a vida inteira. Isso. O que eu mais escuto é, ganhei peso, tá me incomodando, tá me... Não só esteticamente, muitas vezes também, porque daí dói o joelho, porque aí me incomoda em outras coisas. Exato. E eu acho que, assim, também tem, sim, um lado da cobrança, daquela magreza excessiva, que agora tá todo mundo, parece que tomando Ozempic pra ficar naquela magreza que a gente fala red carpet, aquela magreza fina, né, que muitas mulheres estão tendo. Mas também, o que a gente vai dizer? Cada um tem que entender qual o seu corpo. O que você fez? A gente quer saber, na verdade, a gente quer saber a receita, Carolina. Uma rápida pausa aqui para agradecer nosso patrocinador KY por tornar essa conversa possível. Menopausa é um ciclo de mudanças no corpo e mente, o que leva a uma redescoberta de nós mesmas. E também traz desafios, e o ressecamento vaginal é um deles, mas KY tá aqui para apoiar a gente nesse momento, cuidando da nossa saúde íntima, para a gente poder aproveitar intensamente cada instante dessa nova fase. A gente aqui adora e indica uma dupla incrível, o hidratante intravaginal KY Clinical, que deixa a região super hidratada por até 72 horas, sem hormônios e parabenos, e o Liquid, o novo lube queridinho das mulheres com uma textura mais fluida, pH vaginal e também livre de parabenos. KY, o prazer de se cuidar e se cuidar para ter prazer. Olha, gente, eu fui numa clínica de emagrecimento e eles me ajudaram e eles só cuidam de pessoas obesas, sabe? Eles fazem, tipo, cirurgia bariátrica. Eu fui para uma onda muito outro lado da história. Aí trabalho com uma nutricionista que vai me ensinar o que eu tenho que comer. E junto com isso, eles toparam fazer um trabalho de emagrecimento para alguém que está envelhecendo. Então, assim, pesquisa porque que a gente vai comer, sabe? Eles foram ótimos. A clínica chama Health Me. Deixo todos os contatos se vocês quiserem. Doutor André, doutor Sérgio. E eu ia uma vez por mês, eu me pesava. Isso também fez bem para mim. E todo mês, sabe? Acompanhar, porque eu já tentei fazer dieta várias vezes. A gente sabe o que tem que fazer, na verdade. Você quer saber o que você precisa fazer? Você sabe. A gente sabe. Mas a gente não tem a disciplina, né? A gente procrastina muito, eu acho. E eu tenho uma mentalidade de que eu nunca fiz esforço para ser magra. Então, para mim, eu achava que tudo era fácil, por isso eu não conseguia. Não foi fácil, tive que mudar tudo mesmo. E aí passei por algumas experiências. Eu nunca fiz a alimentação cetogênica porque eu preciso de meu carboidrato, assim. Eu preciso comer macarrão, preciso comer pão, eu gosto. Eu sou uma pessoa que eu não tomo leite, não tomo queijo. Mas tem um dia um iogurte X, eu adoro, vou e tomo, sabe? Ai, gente, um macarrãozinho, um pãozinho. Exatamente, eu gosto de tomar o meu vinho, eu preciso tomar o meu vinho. Eu quase nunca bebo, mas o dia que eu saio, eu quero tomar o meu vinho, sabe? Então, a gente foi experimentando e eles foram me assessorando, entende? Assim, e foi maravilhoso, assim, foi maravilhoso. Teve uma fase desse período que eu tomei remédio, mas eu tomei remédio de comprimido mesmo. E tomei por 4 meses, depois eu falei, não quero mais, vou conseguir sem.
e seguir a minha trajetória sem. Eu fui emagrecendo muito lentamente, assim. Eu só percebi que eu estava emagrecendo porque minha figurinista diminuiu aqui, vamos ter que apertar essa saia. Eu falo, jura? Mas é o melhor termômetro, é a roupa. Não, e a melhor coisa é que você também emagreceu aos poucos, lentamente. Sim. Isso também poupa a coisa de você, o rosto ficar... Sim. E também de uma maneira saudável. E eu acho legal você estar falando isso, que sim, você precisou em algum momento recorrer a uma medicação, porque também tem muito tabu em relação a isso. As mulheres veem isso, eu tenho certeza que gente, quem tá a tecnologia vendo, a serviço do homem. Se você está acompanhada com um profissional sério, alguém bacana, que vai olhar suas taxas hormonais, que está vendo... É tailor-made, eu acho. A dieta, hoje em dia, tem que ser individualizada. Aliás, a medicina 3.0, ela é totalmente humanizada, né? Ela é feita para você, vai funcionar no seu corpo para você. E somos indivíduos e temos que ser respeitados nessas individualidades. Então, para mim, eles fizeram um processo super... Mas, assim, só tenho elogios a fazer. Foi ótimo. Eu ia te perguntar uma outra coisa, mas quero pegar esse gancho, porque quando eu comecei no meu momento de climatério, e eu ouço isso da maioria das mulheres, de ir num médico e no outro, e às vezes senti meio como uma cobaia nesse meio de medicina agora. Eu tenho a sensação que os médicos ainda estão entendendo que o tratamento da menopausa é ainda mais personalizado, que tem que levar em conta ainda mais coisas. Se a gente está bem, se a gente está feliz, se está com depressão, se está tendo burnout no trabalho. Todos os fatores externos que vão dar informação para aquela medicação, que não só aqueles exames que a gente faz quando vai no laboratório e tira sangue. Sim. Como é que foi para você? Você se sentiu... Eu me sentia insegura, às vezes, sem saber se eu estava fazendo a coisa certa. Você sabe que eu não fiz reposição hormonal, porque eu tentei fazer reposição hormonal e fui colocar aquele implante, sabe? Um chip. Sim. E é a reposição. Que é a reposição. Sim. Eu fui tentar fazer essa reposição. E acho que a pessoa colocou em mim, deu uma exagerada. Colocou aquele chip da beleza, então me entupiu de testosterona. Ai, gente, vou contar uma coisa pra vocês maravilhosa. Eu entrava no Uber e falava, bonitinho. Eu falei, isso não tá bom. Sabe, você entra assim, passa a pessoa e fala, ele não vai ser. Não sou eu, não tá bom esse negócio. Pra mim, você tem que ficar com o negócio lá 6 meses. Então, eu fiquei meio traumatizada. E eu perdi a janela, né? De fazer a reposição no momento certo. Para você não ter perda óssea, para você não ter, né, tanta perda de massa magra. Então, eu perdi a janela. Por exemplo, eu estou agora retomando a reposição, porque já o estrago que acabou acontecendo porque eu não fiz reposição, já aconteceu, então deixa eu cuidar daqui para frente. Mas, assim, eu sou super a favor da reposição. Porque tive uma experiência muito infeliz, sabe? Mas, assim? É bom a gente dizer isso aqui. Essa reposição que fizeram com você é a completamente incorreta. Pois é. Você não coloca um chip de gestrinona, de testosterona numa mulher, porque o que acontece? Inclusive, a Anvisa tentou proibir isso agora, colocou uma legislação que exige muito mais cuidado para o médico poder prescrever, porque não é disso que a gente está sentindo falta. A gente está com falta de estrogênio, dos hormônios femininos. Aí a minha médica diz isso. A gente coloca testosterona para mulher, dá energia? Dá. Só que aí ela fala uma coisa que eu acho interessante, transforma a mulher num gorila. Isso. Não é o que você é. E tem cada tipo de corpo precisa de um tipo de hormônio também. Tem tudo isso. Eu acho que o grande problema foi quando o implante hormonal, que era usado para reposição, ganhou esse marketing do implante da beleza. Um monte de mulher começou a fazer, não com o intuito de fazer uma reposição quando ela para de menopausa. Fato, ela ou para menopausa ou porque queria parar de menstruar, mas para ganhar para ter ganho muscular, para ter, enfim, para ter uma performance maior na academia. Celulite. Mas eu usei como é interessante. Eu usei Você se deu bem? Eu me dei super bem nas primeiras vezes que eu fiz lá atrás, há 25 anos. Mas agora, quando eu fui fazer para reposição hormonal, eu fui fazendo um consultório no Rio, porque eu estou morando no Rio já há muito tempo, e não com os médicos que eu tinha feito aqui. E o resultado foi esse. O mesmo que eu tive. Essa coisa louca que você fica meio louca. Eu, coitado do meu marido, queria catar ele o tempo todo.
E também queria bater nas pessoas, porque eu estava com uma irritabilidade enorme, que certamente era de uma reposição hormonal feita de uma forma inadequada. A gente precisa ter essa responsabilidade de falar isso aqui. Então, a doutora médica aqui agora vai falar. Não, mas realmente, não é, a reposição hormonal pode contemplar testosterona? Pode, mas a via mais indicada de usar essa testosterona é por gel, numa dose muito baixinha, muito controlada, e não é toda mulher que vai precisar. Exatamente. E o que a gente precisa, que é o estrogênio, para as mulheres que não têm contraindicação, etc., tem muito médico que não dá, que diz pra pessoa, volta depois, isso que você tá sentindo, essa bad, mau humor, a cabeça não funcionando, a falta de foco, não, isso passa. Então isso é muito cruel, você ainda tá com 57 até os 60, sim, ainda tá numa janela super ok. Tô retomando para fazer tudo direito. Vi todos os meus exames, está com tudo certo. Tá na hora de fazer, passando da hora de fazer reposição. Então eu tô animada. O que você sente, Carolina? Por exemplo, eu sou uma pessoa meio esquisita com remédio. Por exemplo, nessa história da dieta, eu tomei Ozempic, mas eu passei tão mal com o Ozempic. Muita gente passa mal. Mas eu passei tão mal, eu tive uma gastrite que para me recuperar do Ozempic eu precisei de 6 meses. Sabe? Foi muito mal, de eu não conseguir mais ficar deitada. Muita gente passa mal. Eu tentei por um mês, falei, chega, acabou, eu não vou passar essa tortura. Então, assim, para você ver como cada indivíduo reage de um jeito. E as pessoas não contam a verdade, né? Parece que tá tudo sempre bem, que tudo é sempre fácil. E acho que falta um pouco dessa transparência até para você, gente. A vida é assim, né? Ela não é cor-de-rosa. Ela acho tem muito legal você falar suas isso. coisas, assim, com as suas características, e cada um pode, né, ter mais facilidade e ter um desempenho melhor em uma coisa do que em outra. E isso é ser normal, isso tem que ser visto como algo normal, não tem que ser visto como uma coisa diferente, né? Então, eu acho que a gente tem que estar atenta a essa história dessa medicina 3.0, que é mais humanizada mesmo, que está mais olhando o indivíduo como uma coisa global, o que a sua falta de memória tem a ver com o seu fígado que está com gordura, por que a sua circulação... E você virar uma máquina, que tudo tem que estar azeitadinho, tudo tem que estar funcionando na sua melhor forma. Memória, fogacho, sono. irritabilidade, eu não tive sono. Fogacho, eu não tive muita perda de memória também, eu já tenho tanta coisa para fazer, às vezes eu acho que porque eu já me esqueci, eu sigo mais ou menos já me esquecendo, sabe? Paciência. Não senti, exatamente, seja como for, tá aqui. Mas o meu sono foi para as picas, assim. Isso é matador, cara, né? Que sofrimento, assim. Agora eu acordo várias vezes durante a noite. Graças a Deus eu não tenho aquela insônia que algumas amigas têm de acordar 3 da manhã. Tá? Isso eu não tenho. Mas eu demoro mais para dormir. Eu acordo várias vezes durante a noite. Então, eu queria voltar a ter um sono mais gostoso, sabe? Eu, graças a Deus, durmo bem, mas acho que atribuo isso, assim, eu comecei com as 47, com a reposição. Assim que eu tive os primeiros sintomas, eu tive muita sorte de ter uma médica maravilhosa e comecei. Então, eu não cheguei a ter, porque eu acho que a Mari tem muita questão com sono também, né? Tem. Isso é uma coisa que atrapalha todo o resto, atrapalha toda a sua vida, exatamente. Esse eu acho que é um dos sintomas muito matadores para as mulheres. E essa coisa de acordar cansada. Eu não sei mais se eu acordo cansada porque eu tô na menopausa, se eu acordo cansada porque eu não dormi a noite inteira, mas eu não dormi a noite porque eu tô com menopausa. Então, você entende? Aí você não vai pra academia, não consegue fazer atividade física porque tá cansado demais, porque não dormiu. Aí não dorme porque não faz atividade. A base de tudo. A base não de dormiu. Tudo. Então, realmente, assim, tem que fazer exercício, não adianta, milagre não existe. Tem que malhar, sim. Eu não sei, imagina. Minha filha tem 30 anos, se casou ano passado. Se Deus quiser, daqui a pouco eu vou ser avó. Eu quero ser uma avó legal, sabe? Eu quero fazer coisas, eu quero ter disposição, quero baixar, pegar meu neto, quero carregar, quero estar forte, preciso ter físico para tanto. Eu tenho uma filha de 10 anos, vai fazer 10 em maio. E o pique. Então, eu tenho que ter, entende? Eu não posso me dar o luxo de não ter. E é muito legal também, assim. Por exemplo, ser mãe tão mais velha foi uma experiência maravilhosa, porque, nossa, a Isabel me fez resgatar uma coisa que a gente esquece. A gente anda na rua, nem presta atenção em detalhes, né? A Isabel é uma criança, ela anda na rua, vê um formigueiro, ela pira, fala, um formigueiro, olha essa formiga que entrou, que subiu, que desceu, olha a outra. Isso é maravilhoso mesmo, um formigueiro, é mágico, mas a gente não vê mais com descobrindo esse olhar, o mundo, né? Com o olhar deles junto. Então é muito legal, assim, me fez um bem enorme, também tem isso, eu acho.
Que legal, é isso que eu ia te perguntar, essa coisa da maternidade em 2 momentos tão diferentes que você teve, né? Você tem uma Sim. filha que é quase que uma amiga, sua sócia. Minha sócia, minha companheira, a gente se fala todos os dias. Eu não sei o que seria de mim sem ela. Muito engraçado, né? Porque vou contar uma particularidade bem boba, mas que traduz bem como é, assim. Valentina morou fora há anos, ela foi estudar na Europa, ela tinha 15 anos, gostou, ficou, acabou, fez todo o high school, depois foi fazer faculdade em Boston, depois saiu de Boston, foi morar em Nova York. Entre idas e vindas, ela ficou 10 anos fora. Mas a gente dava um jeito de se ver, mesmo eu gravando novela e tal. Na escola, ela cada 6 semanas tinha 10 dias de intervalo na escola que ela estudou. Então, ou ela vinha ou eu ia, a gente encontrava um jeito. Na faculdade eu conseguia novela, você trabalha muito 8, 9 meses, depois você para 4, 5. Então sempre dava para a gente estar muito próximas. E aí, ela morando fora, eu engravidei. Quando a Isabel nasceu, eu falei, Valentina vem. Valentina veio, estava na sala de parto, acompanhou, a Bebel nasceu, estava lá tudo bonitinho. Depois ela teve que voltar. Quando começou a pandemia, ela estava aqui. Eu falei, graças a Deus, falei, fica aqui. Aí veio ela e o namorado e passaram a pandemia comigo. E aí conviveu mais com a irmã, foi tudo maravilhoso. Mas a dinâmica mudou, porque eu tinha uma outra filha menor e eu dizia para ela, ó, não adianta, espero que você saiba que adulta na história é você. Se eu tiver que proteger alguém, eu vou proteger a Bebel, que é putchuchuca. Tá bom assim? Tá bom assim. E aí ela se virou. As questões dela, que eu acho que muitas vezes ela devia ter ciúmes da Isabel. Primeira vez que ela teve uma irmã, né? Exato, e a mãe não era só dela, e ela segurou a onda, a Valentina é muito impecável. Aí agora ela casou. Aí outro dia ela veio, eu falei, minha filha, eu tô em crise, porque eu realizei que eu não sou mais a maior influência na sua vida, que agora é o seu marido, a sua primeira família imediata, o seu marido, seus futuros filhos. Ela morreu de rir. Falou, mãe, você é a maior influência, mas não importa, seja como for, a gente tá sempre juntos. Ela falou, viu o que eu senti quando a Isabel nasceu? Eu falei, puta, cara. Mas eu te entendo, que a minha filha tem 32 também, ela é casada, e eu tô me controlando pra não ser a sogra clássica. Porque eu vou ser a sogra Você clássica. vai ser a sogra eu sou a clássica. sogra clássica. É. Então, Você assim. vai chegar com um pote de comida em casa. Eu Mas faço não é verdade Ai, isso que eu tô dane-se. falando? Me deu um Pronto, desespero. eu sou a sogra clássica. Eu fui lá, agora minha filha mudou de casa, comprou uma casa, eu fui lá arrumar os guarda-roupas. Eu fui no Brás, aqui em São Paulo, comprar todas as coisas pra cozinha pra ela. Filha, mamãe trouxe, viu? Imagina, mas é eu muito fico bom. imaginando o marido olhando, falando assim, meu Deus do céu. Sim, eu me tornei a sogra. A minha sorte é que o marido da minha filha é meio indiano, meio chinês. Tanto uma cultura quanto a outra são super family oriented, Total. né? Então, assim, tá tudo bem ter a Super. sogra por perto, Total. tá tudo bem ter não sei o quê. Ai, maravilhoso. Ele gosta de mim, a gente se dá bem, mas a minha sensação foi de um rompimento mesmo. E ela é muito interessante como a vida é isso, ó. Agora tá vendo o que eu senti? Porque e eu falei, cara, eu nunca tinha pensado como ela poderia estar se sentindo nessa mudança tão louca que é uma pessoa nova, né? Eu sou a favor de ser como os indianos. Eu acho que tinha que morar na mesma casa ou no mesmo prédio. Meu Deus. Já pensou? A quantidade de vezes Seria que eu ia uma lá. Eu sou novela canceriana, louca. pra mim eu quero ser... Você é canceriano? Eu quero estar com a família, adoro. Eu quero ficar com o filho. Então, minha filha mora umas 4 quadras da minha casa. Mas ela tranca a porta e fala, mãe, não me aparece aqui, me deixa. Mas essa dinâmica muda mesmo, não Vai adianta. Eu não tenho filhos, mas é isso, transferir da minha mãe para o meu marido. Então, essa relação que, além de ser meu marido, é o meu melhor amigo, Estão é casados há parceiro para quantos tudo. anos? Quase 13. É. Mas engraçado que daí, quando eu quero falar mal do meu marido, daí é pra minha mãe que eu vou. Eu não posso fazer isso, porque minha mãe, se eu for falar mal do meu marido pra ela, ela defende ele. É mesmo? Total. Filha, minha mãe é italiana. Não, Filha, mas a minha mãe- seja a minha mais mãe- boazinha com o A teu minha mãe, marido. ela ama meu marido. Então, quando eu falo, ela fala assim, calma, filha, casamento é assim, daqui a pouco vocês se adoram, daqui a pouco já passa. Eu falei, ai, gente, não tenho nem pra quem falar mal do meu marido. Olha Porque só. a minha mãe ainda fica do lado dele. Somos Mas sabe o que eu sogras. queria te perguntar? A gente estava falando muito dessa coisa dos procedimentos e tal. Hoje eu percebo, quase a gente consegue combater uma ditadura de todo mundo tá com a cara arrumada, cara cheia de procedimento, tananá, por uma outra onda que vem de libertação. Sim.
E aí, se você levanta a bandeira da libertação, no dia que você aparece um pouco diferente, ou faz um procedimento, ou faz uma plástica, parece que você é uma traidora do movimento. Então, acaba sendo difícil essa vida ali nas redes sociais e as mulheres cobram muito pra todo muito. mundo. Ó, gente, eu não fiz nada na cara ainda, mas eu quero fazer um dia, quero ter liberdade de um dia, se eu decidir fazer. Mas enquanto eu puder lutar, nós estamos na luta, entende? Eu acho que é um pouco isso. E mudou meu rosto. Acho que existem coisas, por exemplo, eu sou discípula da Roseli Siqueira, faz mais de 6 anos que eu não uso protetor solar. Vai explicar para as pessoas. Tem toda uma ciência. A Roseli é a rainha da massagem. É a rainha das massagens faciais e dos cremes maravilhosos. Os cremes da Roseli são tão caros quanto um La Prairie. Eu só uso as coisas da Roseli, eu não uso mais creme de ninguém. Ou óleos, né? Assim, eu tenho óleo de jojoba, eu tenho óleo de rícino, maravilhoso. Eu tenho óleo de rosa mosqueta, são os que eu mais gosto. O frankincense, que é o líbano, que você vai fazendo umas misturas. Mas você usa frankincense no rosto? É o melhor anti-rugas que Eita, existe. gente, eu só ponho no... Você tá anotando tudo aí? Claro, tô decorando tudo. Você é louca? Não, mas eu quero falar mais sobre isso. Tem que falar. Sabe, mudou meu desenho do rosto. A pele fica mais aderida. Outro dia eu comprei uma máscara coreana que tem gordura de boi na fórmula. Gordura de boi é colágeno, puro, né? Então, você coloca a máscara, você fica 2, 3 horas, ou você fica o período máximo, que são 8 horas. E se acorda no dia seguinte, a pele é um papel, parece um papel de arroz. Você põe uma coisa branca na tua cara, parece uma cara de cerâmica, e se acorda. Quando eu tirei, cara, eu pegava assim, você não conseguia pegar a pele dura, hidratada, porque esse é o conceito. Rugas, a gente... Como chama? Vai ter, né? Tá louca. Mulher é tudo louco. Daqui a pouco a gente tá só trocando receita aqui. Todo mundo que me perguntou, eu contei, ó, essa daqui, postei, falei para as pessoas. Porque a criança, ela mexe a testa, ela tem ruga, mas depois volta ao normal porque tá super hidratado. A gente para de pensar no nosso corpo dessa maneira. Carolina, mas você é uma pessoa assim, você tá sempre postando vídeo de cara lavada, do jeito que você é, sem filtro. Até eu vi que você postou no TikTok e você falou, caramba, a Valentina botou um filtro aqui, eu não consigo tirar. Não consigo tirar. E você tem isso, né, de ir pra se expor com a cara que você tá, assim, do jeito que... Óbvio que todo mundo tá envelhecendo, então não é a mesma Carolina que as pessoas acostumaram a ver lá, dos 20 anos. Você lida super bem com isso? Eu lido super bem e me acho linda, assim. Mas você sabe? linda. Não, mas o que eu quero dizer quando eu me acho linda não é que eu me acho a do Borogodó, mas eu acho que eu tô linda, você entende? O meu professor de ginástica, a gente malha 4 vezes por semana. O Fábio, ele é um príncipe. E ele tem os clientes dele, ele tem um senhor mais velho, que ele dá aula de 85 anos, no horário do Vale a Pena Ver de Novo. Então, ele dá aula pro senhorzinho assistindo a novela. E eu toda vez, olha lá a sua aluna. Ele fala, eu posso te dizer, Carolina, você tá muito mais bonita hoje. Você era linda, mas hoje você tá muito mais interessante, eu te acho muito mais bonita hoje. Falei, ó, não pedi elogio, você tá me dando, eu vou achar que veio sincero. Ele, foi sincero, porque eu tô bem. E eu acho que eu tô bem por isso também, porque... Eu não tô achando que eu tenho 20 mais. Eu sei que eu não tenho. Eu pego em mim, sabe? Eu tô aqui. Você já mentiu idade? Não. Nunca menti idade. Acho que a nossa geração teve esse... A primeira que não teve que fazer essa linha... Nunca menti idade. Digo, para atrizes, né? Que tiveram que se manter na mídia por mais tempo. Acho que a geração acima... de quem tem 70 para cima, ainda já tinha muito isso, é né? verdade. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma viagem para a revista Caras, tinha aquele castelo de Caras, e eu fui, a Beatriz Segal foi também. E, claro, dando entrevista para um jornalista com os anos 70, eu falei alguma coisa tipo 28, não sei, talvez menos. A Beatriz, na hora, pôs a mão assim na minha perna. Meu amor, ator não tem idade. Atriz, então, não tem idade. Falei, mas... Porque elas sabiam, gente. Elas sabiam que o prazo de validade delas estava correndo ali. E ainda tá. Era uma questão de ter ou não trabalho. Sim. Então, foi muito engraçado, porque eu nunca me esqueci desse toque que ela me deu. Mas eu sempre falei a minha idade a despeito disso, assim. E tô bem. Acho que a gente tem que abraçar isso mesmo. É isso, não tem o que fazer. Mas tem um rejuvenescimento que é generalizado, que eu acho que tem a ver também com o tipo de roupa, o cabelo.
Eu vi agora uns vídeos passando, né, da escalação para a novela das 8 para Vale Tudo, e comparando as idades mesmo. Dos atores da época original. Vou usar só o exemplo da Berthe Segal e da Débora Bloch. Da Débora Bloch, que vai fazer. Elas têm uma idade muito parecida. A Débora acho que tem 62. E a Débora parece infinitamente mais jovem do que a Beatriz Segal. Mas por quê? Porque era um tipo de cabelo, era um tipo de roupa, era um tipo de postura que uma mulher de 62, 63 anos... Naquela época tinha que naquela uma mulher, época. Hoje não tem mais, né? Exatamente. Tinha uma chave. Eu me lembro que quando eu... É engraçado isso, pra você ver como tinha. Quando eu fui mãe aos 22. E eu me lembro claramente de ter uma conversa com uma amiga minha, quando eu tava tendo acabado de ter filho, eu falei, acho que eu preciso mudar meu guarda-roupa agora. É mesmo? Eu não sei, juro por Deus. Aí ela falou, você tá louca? Mas por um momento... Sim. Me passou na cabeça. Porque sei lá da onde, ninguém me falou isso. Tinha uma regra que assim, peraí, agora você é mãe. Então eu era uma super jovem, né? Sainha, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei achando que eu tinha que mudar meu look. E eu acho que vai chegando. Eu parei pra pensar algumas vezes em certas roupas que eu usava, não sei o que. Isso aqui tá tudo Mas eu acho que tem coisas que são assim. Uma coisa é a gente preservar a nossa dignidade, né? Você preservar a sua dignidade, para que isso aconteça, você precisa ter um pouco de autocrítica. De um modo geral, né? Porque para mim é uma coisa que eu carrego na alma. Se eu tô digna, se eu estiver digna, eu faço qualquer coisa. Porque é isso, porque o que você tem, que você não pode perder sob nenhuma circunstância, é a sua dignidade, né? Eu acho que enquanto você conseguir jogar com tudo sem perder sua dignidade, tá tudo certo. Chega uma hora que fala, isso aqui vai fazer mal para mim. Então, acho que a palavra tem que ser se manter digno sempre. Eu acho que o que é confortável para você, Sim. Eu acho que o que mudou é isso. Agora a gente tá podendo... Ainda tem, tá? Porque eu vejo na internet comentários ridícula, em post de famosa, principalmente, que posta certos tipos de look... Ou posta foto de biquíni, como você mesmo falou. Postou foto de biquíni, vai vir alguém falar. Tá gorda, tá magra, tá velha, onde ela pensa. Ou tá magra demais, como você falou, que você recebeu. Isso as pessoas não se sentem nem um pouco acuadas de fazer. E muita mulher falando de outras mulheres. É uma loucura isso. Como é que você vê? Porque eu sou muito leitora de comentário, porque eu quero saber o que as pessoas estão falando. Como é que você vê isso? Porque as pessoas mais cruéis... nos comentários sobre mulheres, sobre peso, sobre o rosto, sobre o corpo, são mulheres. Às vezes eu olho lá. Aí quando eu vejo que é um robô, eu fico tranquila. Porque assim, tem gente que tem um perfil lá, que segue 312 pessoas e é seguido por 4 pessoas. Você fala, isso aqui é um robô. É alguém que está aí para gerar esse tipo de coisa, você ignora. Mas, por exemplo, eu quando acho que eu tenho que responder, eu respondo. Responde. Calma. Mas eu tenho que agradecer, porque as pessoas são muito carinhosas comigo, me tratam muito bem. Eu também busco ter uma atitude muito mais conciliatória do que qualquer outra coisa. Eu não quero brigar, não quero fazer polêmica. Uma coisa é a nossa vida pessoal, a gente sentadas no almoço, ou sentadas num bar, ou numa festa, a gente conversando, aí tudo certo. Ali na mídia social, ficar dizendo coisas que eu acho que nem interessam para a grande maioria das pessoas que estão ali vendo, então eu me abstenho, me dou o direito de, sabe, falar sobre um assunto que eu interessa, que eu acho que vai ter penetração, que vai ser, né, absorvido de uma maneira suave. A vida já é muito dura, não quero, sabe, ficar apontando o dedo para ninguém. Então, quando apontam o dedo para mim, eu, assim, às vezes eu ignoro, poucas vezes eu respondo. E já teve algumas vezes que eu fiquei muito brava. Por exemplo, eu tenho uma filha, a Isabel, que tem um cabelo super curly, né? Super, mas é super. O cabelo parece a Golden, uma coisa assim, impressionante, o cabelo da Isabel. E acorda de manhã, às vezes está com o cabelo, né, desarrumado. E uma vez eu tirei uma foto, eu, ela e uma amiguinha. Aí uma mulher fez um comentário, bem que podia ter penteado o cabelo da filha. Mas eu descasquei com a pessoa. Aí você entende? Aí eu falo, tudo bem. Meu amor, não dá. Eu não posso, no meu perfil, ter um comentário desse e não me manifestar, você entende? É muito difícil. Por exemplo, com a Simples, né? Eu tenho a marca Simples, que é de home lifestyle, que faz louça, que faz pijama.
Quanto mais você cresce, quanto maior é o seu desenvolvimento, mais eu vou ter um cliente ou outro insatisfeito. Porque o correio não entregou na data certa, porque alguma coisa chegou quebrada, a embalagem não foi feita de uma maneira adequada. Eu terceirizo, eu tenho um centro de logística que faz isso. E eu preciso entender isso como uma parte do meu amadurecimento como empreendedora. Eu levo a sério. Eu vejo o que as pessoas estão falando. Tem gente lá reclamando horrores. Às vezes ela tem razão, às vezes ela não tem razão, mas eu escuto tudo. E eu vou atrás, eu quero corrigir, eu quero ficar melhor, eu quero acertar, vou falar com o centro, meu TI não deu defeito, falando, não, é um processo de todo dia você matar um leão. E de coisa que eu não sei fazer, que eu estou aprendendo fazendo. Mas eu me cerco da melhor equipe, eu estou sempre amparada da melhor forma, eu quero responder para todas as pessoas com a maior clareza. Às vezes eu pego o telefone e ligo, olha, está aí, é a Carolina que está falando com você, tudo bem? Está atrasado, sim, é verdade, houve um problema, mas você vai... Por que é isso? A sua imagem também, né, Carolina? Você criou um produto e falou, tô te oferecendo isso. Quando dá errado... E eu sei que eu tenho que dar atenção mesmo, você entende? Eu não sou dessas que não vê, eu não participo. Eu tô vendo, eu tô ligada. E, puxa, deu errado, a gente precisa corrigir isso, porque isso não aconteceu. E a gente tá crescendo, assim. A gente é uma empresa que tem 3 anos. A gente, ano passado, a gente conseguiu triplicar o faturamento do ano anterior. Quer dizer, a gente tá crescendo. Mas, assim, eu não tenho investimento externo, minha sócia sou eu e a minha filha, entendeu? Eu nunca tirei um prolabore desse negócio, espero, pelo jeito, como eu só quero reinvestir tudo que tá, eu não vou tirar tão cedo. A Valentina já tem o prolabore dela, já tá ótimo. Mas até 2 anos atrás eu bancava um salário para ela fazer, porque ela gerencia tudo, ela é minha CEO. E eu brinco que continua enquanto obedece, ela fica tiririca, sabe? Ela que cuida, articula, toda pensa em abertura de novos negócios, e eu lá faço o design, faço a coisa criativa, e ela apagando incêndio, eu falo que a CEO continua enquanto obedece, ela fica a pé da vida. Maravilhoso. Mas tem que ligar, tem que estar ligada mesmo. Tem um vídeo seu que também deu uma viralizada, você criticando essa coisa da positividade tóxica nas redes sociais e tal. Eu odeio isso. Você acha que também tem uma positividade tóxica em relação a envelhecer, a menopausa? Olha, eu acho que eu posso falar isso neste programa, porque este é o programa para se falar sobre isso. Eu, Carolina, tô cansada de falar de menopausa. Sabe? Porque parece que por ter a minha idade, por estar nesse momento, eu só sou menopausa. Eu ando menopausa, eu volto menopausa, eu subo menopausa, eu desço menopausa. E a gente é muito mais, a gente é ao contrário, a gente passa pela menopausa e ainda tem que segurar todos os outros 50 pratinhos. Essa é que é a grande loucura. Então, eu acho que a gente... Infelizmente, tem que seguir falando muito ainda sobre menopausa, porque as pessoas não têm informação, não têm cultura suficiente para a gente deixar esse assunto para lá, sabe? É que nem assim as pessoas falando, quando eu fiz um personagem que era uma travesti, eu fui a todos os órgãos, a todas as ONGs, eu fui pedir a bênção para todo mundo, dizer, gente, eu sei... Talvez vocês digam, seria melhor isso ser interpretado por um ator XY, né? Mas eu sou a produtora do filme, eu estou há 9 anos para... eu quero construir um ser humano, eu não vou fazer uma caricatura, eu sou uma artista, por favor, me apoiem. E eu fui, e todo mundo me apoiou, mas eu entendo a legitimidade. Se houvesse realmente um ponto de partida igual para todo mundo, se as oportunidades fossem realmente idênticas, você não precisaria se preocupar com cotas, você não precisaria se preocupar com uma série de cotas. Não é o nosso caso. A gente vive uma sociedade absolutamente cheia de diferenças e de injustiças. Sim. E terríveis injustiças. E, assim, acho que a mulher passa injustiças terríveis. Ela começa que ela não pode envelhecer, é uma coisa mais horrorosa. Um homem da nossa idade está aí namorando menininha de 20, todo mundo acha ele um gato porque ele é grisalho. Ai da gente, assumiu o cabelo branco, você ficou velha. É tudo muito... Ainda, por isso tem muito tabu, tem que se falar, tem que se falar. Mas eu estou cansada. Mas eu estou disposta a seguir falando porque eu sei que é importante. Você entende essa dualidade? Sim. A gente tem que assumir isso e dizer, olha... A gente tem que educar as pessoas. Que pena que até hoje ninguém falou sobre o assunto. Que pena até hoje nunca ninguém levou esse assunto a sério, porque ele é super sério. Ele tem que ser levado
em consideração numa matemática da sociedade que as pessoas não levam. Mesmo dentro de uma relação a dois, dentro de um casamento, sabe? Como é que você vai passar pela menopausa se não tiver um marido que seja seu parceiro Muita ali? mulher esconde. Exato. Esconde. Não, a gente precisa falar Eu recebo sobre esse muita assunto. mensagem de mulher que fala, eu não comentei nem com Não meu marido, tem medo conta. de se sentir ultrapassada, o marido vai procurar outra, vai procurar Sim, uma... sim. É muito delicado. É muito delicado. É tão delicado, eu acho, quanto falar de dinheiro e sexo ainda. Sim. Coisas que não deveriam mais ser complicadas, Sim. né? Não, eu concordo com você. Eu acho, por exemplo, nos círculos que a gente está, esses assuntos têm sido falados e falados e falados. A gente precisa, inclusive, furar essa bolha para que esse assunto chegue para Cheguem lá realmente longe. para essas mulheres que não têm acesso à informação, né? Que não têm amigas com quem ela possa falar, onde o centro médico ainda não está preparado para receber essas demandas dessa mulher. Eu acho que vale isso para a menopausa, vale isso para a violência contra a mulher. Sim. A gente tem uma elitização desses assuntos, mas a transformação começa Tem que começar de algum por um lugar. lugar, Se é aqui, né? vamos abraçar essa Vamos abraçar essa transformação causa, e é vamos isso. ajudar isso realmente se perpetuar, que isso seja uma transformação social no coletivo. Porque eu também acho que um bem só é bem de fato se ele atinge um grupo maior de pessoas. Exato. Uma coisa que é boa e só é boa para mim, meu amor, desculpa, isso É. não é uma coisa boa de verdade, né? Porque uma coisa boa de verdade realmente atende a um grupo maior de pessoas. Então a gente tem que praticar essa coisa. O bem não é só para você, não é só para mim. O bem tem que ser maior do que isso, sabe? Sem Exato. dúvida. Bom, a gente está chegando nos momentos finais Vamos. aqui e a gente termina esse podcast com um bate-bola rápido, assim, de perguntas que chama No Calor do Momento. Que são perguntas. A gente se inspirando na Marília Gabriela. A gente queria falar que a gente admira muito ela. Então a gente vai fazer um bate-bola bem rapidinho, no calor do momento. Vamos lá. Medo da idade? Ainda não. Vai lá, Marilis. Desculpa, não, eu achei que você ia fazer tudo. Não, vai Vamos lá. fazer de novo, que deixa a gente corta. Vamos. Então, no calor do momento, medo da idade? Ainda não. A menopausa é? A menopausa é um processo longo e difícil, mas necessário. Acho super. A gente sai outra pessoa mesmo, do outro lado. O que a maturidade te ensinou? A ser feliz mesmo. É um exercício. A felicidade é um exercício, é uma musculatura. Vaidade aos 50. É ter uma pele boa, sabe, comer uma comida gostosa e teu corpo funcionar como ele deveria. Eu acho que é ter um cabelo bacana, é se sentir bem. Eu acho que vaidade hoje em dia para mim é muito mais do que só como tá meu corpo, sabe? É como eu vivo a minha vida, os amigos que eu tenho, o que eu faço quando eu saio à noite. Eu acho que tudo isso para mim está conectado e faz parte do meu procedimento de beleza cotidiano, sabe? Sexo depois dos 50. É bom, né? Eu achei maravilhoso, tô achando bom. Até então, tô satisfeita. Autoestima, como é que ela tá? Às vezes boa, às vezes ótima, às vezes uma merda. Passa por todas as fases, né? Sendo sincera, há dias que a gente acorda com tudo em cima, puxa, há dias que a gente acorda com autopiedade, né? E a gente logo se corrige, fala, não. Mas há dias que você acorda bem e solta aquele modo piloto e tá tudo certo, assim. Mas eu diria que, de um modo geral, eu sou uma pessoa que tem uma boa autoestima e eu cultivo isso, sabe? Eu acho importante, por exemplo, eu gostar de ficar sozinha comigo mesma, faz parte dessa conquista, eu acho. Total. O que você diria para Carolina aos 30 anos? Ai, minha filha, não faz tanta força. Menos, sabe? Menos. As coisas têm que ser mais fáceis, de um modo geral, sempre. O que você não tolera mais? Super subjetivo, mas assim, eu não quero mais andar com gente chata, sabe? Não quero mais, não quero. Totalmente no direito, direito conquistado. Nossa, quero eu mais. abraço essa causa. Né? O que é o pior da maturidade? O pior da maturidade é observar a realidade, né? Sem tantos filtros.
E às vezes a realidade é tão chocante, né? Que eu penso, eu falo, cara, se isso fosse novela, se fosse dramaturgia, ninguém ia acreditar. E as pessoas acham que as novelas são muito loucas, mas quando você olha para a vida vem de vez em quando, dá uns bofetões assim, né? E você vê que aquilo é um bofetão, né? Porque às vezes você pensa que quando você olha e entende, é duro, mas é ótimo. E o melhor da maturidade? É conseguir entender que a dificuldade faz parte do processo. Uma vez o meu psiquiatra, que eu frequentava já há anos, me deu alta. E eu fiquei eu falava, eu não estou bem. Como assim você vai me dar alta? E ele falou, Carolina, vai cuidar da sua vida, já está ótima. Aí eu entendi que estar bem é ter uma maturidade para poder me relacionar melhor com o meu problema, porque os problemas continuarão existindo, né? A minha relação com eles é que precisava mudar. E eu percebi que eu estava mais equipada para me relacionar com as dificuldades. Então, eu acho que eu fiz por onde eu receber alta, sabe assim? Foi interessante, mas eu precisei refletir, porque na primeira reação foi dizer, não quero. Porque sempre a gente nunca está pronto, mas a gente começa a entender melhor esses processos. Acho que a maior graça da maturidade é perceber isso com muita mais facilidade. Isso ajuda muito, né? Total. Ajuda muito. Então a gente encerra com palavras sábias de Carolina Ferraz, o nosso Menotalks. Muito obrigada, Carolina, uma delícia de papo. Adorei ter vindo, gente, muito obrigada. Foi também. ótimo, espero que não seja a última vez, né? Não, foi só combinando, a gente vem, uai. Vamos continuar né? essa conversa. A gente precisa continuar essa conversa mesmo. Obrigada, Carolina. Obrigada. Beijo, adorei.